Mas fiquem bem tranquilos, porque amanhã depois vai ficar um pouco mais frio, tá? Então fiquem calmos, porque isso aqui é só uma amostra, né? Mas gostaria de estar dando, então, essas bem-vindas a todos que estão aqui conosco hoje, em especial a mãe da Maria Ângeles, a Sara, né? Ela disse para nós que gosta muito de frio, né? Vai gostar muito nessa semana aí. Mas seja bem-vinda, Sara, tá? Deus abençoe. E possa estar acompanhando aí a filha nesses dias aí, né? Vai ser bênção. Bom você estar aí conosco. Eu vou chamar então aqui de imediato já o Kelvin. E enquanto ele vem, só lembrando dos avisos dessa semana, essa quinta-feira, a princípio e enfim, eu espero, com a graça de Deus, vamos estar retomando os cultos de oração na quinta-feira, às 20 horas. Então, todos que puderem estar presentes possam estar chegando. Vamos estar retomando os estudos também no livro de Daniel, às 20 horas na quinta-feira. E o próximo domingo é o nosso domingo de ceia, primeiro domingo do mês. Então, 8h15 da manhã, possamos estar aqui. Nós queríamos fazer uma ceia ao ar livre, um culto de ceia ao ar livre, mas talvez não vai ser uma boa ideia. Então, vamos manter aqui no prédio nesses meses frios, né? 8h15, então, no próximo domingo, estaremos tendo o nosso tempo de ceia, certo? Pode vir a equipe também. Boa noite, amados irmãos. Retornando às terras frias novamente. Bom, a palavra de Deus em Salmos, capítulo 23, nos fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordado e o teu cajado me consolam. Convido a todos a se colocarem em pé para cantarmos junto o meu pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha e precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares
altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Alô? Aí nos Salmos, no capítulo 29, nos fala, verso 2: tributai ao Senhor a glória devida, e ao seu nome adorarei ao Senhor na beleza da santidade. Convidamos os amados a cantarmos Venha e glorifique a Deus. Venha e glorifique a Deus, Pai de nosso Senhor. Em Cristo Ele nos derramou sua eterna salvação. Sem manchas, puros em sua luz, nos destinou a ser seus filhos adotados pelo sangue de Jesus. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. Venha e glorifique a Deus, que em Cristo a graça dá. Lavadas nossas culpas são, e temos redenção. E nele Deus já revelou seu eterno querer. Em Cristo Senhor, seu plano há de se cumprir. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. Venha e glorifique a Deus, vós crentes no Senhor. O selo do Espírito já temos pela fé. Ele garante a nossa fé até o dia final.
daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. E por fim, vamos cantar Me Derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer-te te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Podemos assentar. Chamo o pregador à frente e as crianças. As crianças. Então vamos estar orando para o nosso bom Deus esse momento. Querido Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor mais uma vez me deu de estar dirigindo o louvor, de estar cultuando a Ti. O Senhor possa estar direcionando a nós
para fortalecendo os nossos corações, para receber a exortação da sua palavra trazida pelo pastor. O Senhor também esteja abençoando os seus professores, esteja abençoando os coraçãozinhos dos pequeninos, que possam também estar preparando para receber a exortação da palavra trazida pelos seus professores, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando esse culto, que possa chegar com um cheiro suave na sua presença. Tudo isso eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Boa noite. Estamos com muita alegria recebendo de volta os nossos bereanos que foram aventurar pelo norte do país. É uma grande alegria vê-los aqui, Alice e Giovana, Kelvin, com a família, e já voltam no trabalho, né? Chegam aqui já ministrando no culto. Obrigado pela participação de vocês, é uma grande alegria. Sei que vocês estavam com saudades do frio, então escolheram assim, a dedo, a semana para voltar, né? Que Deus os abençoe nessas terras geladas aqui. Também temos a dona Sara, né? Isso, é a mãe da Mariândes, também chegou para nos visitar. É uma grande alegria recebê-la aqui no nosso meio também, e a todos os irmãos, né? Nessa noite, estamos aqui para cultuarmos o nosso Deus, adorarmos já através deste momento de louvor, né, com essas músicas que foram escolhidas aqui pelo nosso dirigente, que elevam o nosso coração mais para perto do Senhor e o preparam para receber a sua palavra. No último domingo, semana passada, nós começamos um novo capítulo aqui dentro do tema da providência divina. Como eu tinha já mencionado, né, em alguns domingos anteriores, essa série de sermões a respeito da providência divina, né, eu distribuí esses sermões em 3 blocos. E nós estamos agora, então, no terceiro e último bloco. Nós já vimos o primeiro, né, a providência divina em relação à natureza. Depois vimos a providência divina em relação a Satanás e as suas obras. E agora nós estamos, então, nesse terceiro bloco, nós estamos vendo a providência divina nas circunstâncias da vida. Começamos isso na semana passada, este é o último bloco. Nessa série de sermões, nós estamos, então, bem no início, e nós estamos falando sobre o coração humano e as suas inclinações naturais. E com a expressão inclinações naturais, eu estou me referindo àquilo que o nosso coração quer, aquilo que ele deseja e também aquilo para o que ele naturalmente se inclina. Nós estamos vendo, então, a providência divina no contexto da incredulidade. Nós estamos vendo como a providência divina opera nos corações de homens ímpios, pagãos, descrentes. Então, no último sermão, que deu início a esse terceiro bloco aí, nós vimos a providência divina nas circunstâncias da vida de José, lá do Egito. Deus mudou o coração de Potifar, aquele oficial egípcio. Deus mudou o coração do carcereiro e Deus mudou também o coração do faraó. Todos eles, Potifar, o carcereiro, o faraó, todos eles homens ímpios, pagãos. Todos eles eram incrédulos em relação ao Deus de Israel. Nós vimos também como os egípcios foram bondosos com os israelitas por ocasião do êxodo. E tudo isso aí
que nós vimos na semana passada, então creio que daqui a alguns dias aquele sermão vai estar disponível, né, no nosso site, então aqueles que não puderam assistir àquela pregação podem ouvi-la. Tudo isso aí que aconteceu nas circunstâncias da vida de José, tudo isso aí foi o quê? A providência divina em ação. Tudo correspondia aos planos de Deus, tanto para a vida de José, como também para Israel, como povo, como nação de Deus. Nós vamos continuar daqui. Nós vamos ver mais alguns exemplos do agir de Deus no contexto da incredulidade do coração humano. E aquilo que nós vimos em relação a José, em relação aos egípcios, também é visto no final da história do Antigo Testamento, quando Israel se encontrava no exílio babilônico, mas antes deste cativeiro, antes lá do exílio na Babilônia, durante outras dominações estrangeiras que Israel sofreu, Deus já tinha feito por Israel aquilo que ele já tinha feito por José, aquilo que ele já tinha feito com os egípcios, lá no Êxodo. Abra comigo sua Bíblia aí no Salmo 106, eu estou usando a versão NVT. Salmo 106, versículos 40 a 46. Salmo 106, versículos 40 a 46. Diz aqui o salmista: por isso a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade, entregou-os às nações, e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Agora observem o versículo 46. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Isso lembra o que nós vimos na semana passada a respeito de José e a respeito dos egípcios. Então, o que nós estamos vendo aqui no versículo 46? Deus agiu no coração e na mente dos inimigos de Israel. A providência divina inclinou o coração destes inimigos do povo de Deus para o quê? Para terem compaixão, para terem misericórdia dos israelitas, para não executarem destruição contra Israel. De onde veio essa bondade dos inimigos de Israel? Deus, coloca o versículo 46 de novo. Deus fez o quê? Que os seus captores os tratassem com... Eles não eram misericordiosos. Eles não eram bondosos. De onde veio essa misericórdia dos captores de Israel? Deus fez. Deus fez. Deus fez a mesma coisa com Daniel. Quando Daniel estava cativo na Babilônia, nos nossos cultos de oração, nós estamos andando ali pelo livro de Daniel, estamos ainda aí no capítulo 2. Se você quer participar do nosso culto de oração, venha. Nós vamos
voltar aos nossos devocionais no livro de Daniel. Nós estamos lá no capítulo 2. Mas abra aí Daniel 1:9. Daniel 1:9. Então prestem atenção aqui. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia. Quem fez isso? Deus. Daniel, capítulo 2, versículos 46 a 48. Então, começando aí no versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele, de quem? De Daniel. E ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente, seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Isso aqui não é impressionante? Como é que você reage a isso aqui? Então, nós temos aqui um jovem judeu cativo. Ele chegou na Babilônia como um exilado estrangeiro. Ele foi levado à Babilônia como escravo. A Babilônia era uma nação inimiga. E algum tempo depois, não muito tempo depois, algum tempo depois, ele é posto, Daniel, aqui na Babilônia, versículo 48, ele é posto como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Agora, isso aqui, irmãos, isso aqui é algo impensável. Como aconteceu com José lá no Egito, que ele foi posto pelo faraó como governador de toda a terra do Egito. O mesmo acontece aqui com Daniel. Como isso pôde acontecer? Embora aqui a narrativa não diga explicitamente para nós que Deus concedeu favor a Daniel perante o rei Nabucodonosor, o texto anterior a isso aqui nos diz que Deus concedeu a Daniel favor perante um alto oficial do rei e superior imediato do monarca. Foi aquilo que nós lemos lá no versículo 9. De novo, Daniel 1:9. O que Deus havia feito? Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. É você que tem acompanhado os devocionais aqui nas quintas-feiras. Isso aconteceu com os dois oficiais mais importantes da corte babilônica. Aconteceu aqui no capítulo 1, o oficial aqui é Aspenaz, e aconteceu também no capítulo 2, e o oficial ali era Arioque. E Daniel, então, ele foi elevado a uma posição de grande autoridade na Babilônia. Por que aconteceu isso com Daniel? Porque Deus lhe deu favor. Deus lhe foi favorável. Deus moveu o coração dos oficiais babilônicos, homens pagãos, homens incrédulos,
homens que não conheciam o Deus de Israel, tal como ele fez com José lá no Egito. Então nós temos essas circunstâncias aí na vida de José, nós temos essas circunstâncias na vida de Moisés, esses dois fatos nós vimos na semana passada, e nós temos essas circunstâncias aqui na vida de Daniel. E esses recortes que eu estou fazendo aqui são para demonstrar a providência divina no contexto da incredulidade. Na vida de homens que são descrentes, eles são pagãos, eles não adoram e nem servem a Deus. Isso aqui é a providência divina sobre o coração dos inimigos de Deus. Agora vamos para Provérbios 21, 1. Provérbios 21, 1. Esse é um versículo muito conhecido do livro de Provérbios. Aqui está na NVT, eu decorei esse versículo na RA. Um versículo muito conhecido de todo o povo de Deus. Nessa versão diz o quê? O coração do rei é como canais de águas, controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Deus mudou o coração de reis estrangeiros para que eles agissem em favor de Israel. E esses reis, pela providência divina, eles ajudaram Israel a se recuperar da destruição. Agora vamos para Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, vamos ler os versículos 17 a 20. Isaías 13, 17 a 20. Então aqui o profeta, Deus através do profeta diz o seguinte: Vejam, instigarei o reino da Média contra a Babilônia. Não se poderá comprá-lo com prata, nem suborná-lo com ouro. Matarão os jovens com flechas, não terão misericórdia dos bebês indefesos, nem compaixão das crianças. Versículo 19. A Babilônia, o mais glorioso dos reinos, o esplendor e o orgulho dos judeus, será devastada, como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. A Babilônia jamais voltará a ser habitada, permanecerá vazia geração após geração. Nômades não acamparão ali, pastores não levarão suas ovelhas para passar a noite. Agora, percebam o seguinte: os medos que habitavam a Média, os medos, eles eram um povo aí que habitava uma área que ficava a sudoeste do Mar Cáspio, ao norte da Pérsia, ao leste da Síria e ao nordeste da Babilônia. E no ano de 539 a.C., os medos, eles se uniram aos persas para destruir os babilônios, que por sua vez mantinham os judeus cativos. Agora a pergunta é a seguinte: por que os medos se uniram aos persas para destruir a Babilônia? Coloca aí o versículo 17. O versículo 17 responde, Isaías 13, 17. Por que os medos se uniram aos persas? Vejam, instigarei o reino da Média contra
a Babilônia. Quem faria isso? Deus. Você está em Isaías, vai para o capítulo 14, versículo 22. Isaías 14, 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu mesmo me levantei contra a Babilônia, destruirei seus filhos e os filhos de seus filhos, diz o Senhor. Essa derrota aqui que seria imposta à Babilônia, em uma união de forças entre os medos e os persas, instigada por quem? Por Deus, desencadearia uma sequência de eventos que, na providência divina, levaria os judeus cativos de volta para a sua terra. Eles voltariam para Jerusalém. Era o começo do retorno do exílio babilônico. Pergunta: quem começou este processo de retorno? Foi Deus. Como é que ele fez isso? Ele instigou ou despertou os medos para se unirem aos persas contra a Babilônia. Então, os medos, eles foram aí esses instrumentos usados por Deus para a queda da Babilônia. Agora, quem eram esses medos? Eles eram tementes a Deus? Eles eram um povo que não conhecia o Deus de Israel. Era um povo pagão. Em relação à fé no Deus de Israel, eles eram incrédulos. Eles não conheciam o Senhor. Mas como diz Provérbios 21, que nós já lemos, o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde Ele quer. Isso também aconteceu com o rei Ciro. Deus mudou o coração do rei Ciro para que ele servisse a Israel em tempo de necessidade. Agora venha comigo para o livro de Esdras, capítulo 1. Esdras 1, vamos ler os versículos 1 e 2. Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então notem o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da onde? Rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Agora preste atenção. O que ele fez no coração de Ciro? Ele despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Agora, isso aqui é fantástico. Isso aqui é o show da vida verdadeiro. É fantástico. Deus despertou o coração de Ciro. Agora, essa expressão é uma expressão muito forte no hebraico. Deus despertou o coração de Ciro. É algo equivalente a trouxe-o à vida. Mas isso aí corrobora o ensino de Provérbios 21, 1. Tema para casa, a gente decorar Provérbios 21, 1. O coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde
quer. Deus trabalha soberanamente na vida de reis para realizar o seu propósito. Quando esses medos aqui se aliaram aos persas para destruir a Babilônia, quando Ciro autoriza o regresso dos judeus à sua terra para reconstruir Jerusalém e também o templo, provavelmente o rei Ciro ele teve as suas próprias razões políticas para tomar esta decisão, mas o fato é que ele estava cumprindo a providência divina em sua vida. Ele era um rei pagão, ele não conhecia Deus. Mais adiante aqui no livro de Esdras, a narrativa diz o seguinte, Esdras 1:5. Esdras 1:5. Note o seguinte, então o Senhor fez o quê? Despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Agora, aqui, Deus está mudando o coração, ou está despertando, ou está movendo o coração daqueles que o conheciam. Os sacerdotes, os levitas, os chefes das tribos de Judá e os chefes das tribos de Benjamim. Então, observe o seguinte, aqui nessas circunstâncias, aqui de Esdras. Paralelamente, ao mesmo tempo, Deus está movendo ou despertando o coração de Ciro. Ciro conhecia Deus? Não. Ele era um rei pagão, descrente, incrédulo. E a narrativa diz que Deus despertou o coração de Ciro. Ao mesmo tempo, Deus estava despertando o coração de quem? Daqueles que o conheciam. Dos líderes espirituais do povo de Israel, ao mesmo tempo. As ações humanas, elas respondem às iniciativas de Deus. O coração humano, ele não pode resistir à providência divina. Agora, Ciro diz aí em Esdras, foi o Senhor quem me concedeu todos os reinos da terra. Agora, o Senhor tinha feito isso também com Nabucodonosor? Nabucodonosor diz a mesma coisa. O rei Ciro, ele está cumprindo o propósito de Deus sem estar ciente disso. A providência de Deus num cenário global, num quadro global, levanta reis, mas ela também depõe reis. E compreender isso é compreender que a mão soberana de Deus trabalha em perfeita harmonia com o seu plano, com a sua providência. Deus despertou o coração de Ciro para que ele emitisse o decreto de retorno dos judeus do cativeiro, e ele também despertou o coração do seu próprio povo para voltar a Jerusalém, reconstruir a cidade e reconstruir o templo lá em Judá. Quem estava por trás de tudo isso orquestrando? Deus. Não pode ser mais claro na narrativa. Quem despertou o coração? Deus. Mais tarde, quando o povo já está em Jerusalém, na obra de reconstrução, o povo, lá trabalhando na reconstrução, o povo se alegra, se regozija no seguinte fato. Esdras capítulo 6, versículo 22. Esdras 6, 22.
Em seguida, comemoraram durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. Houve grande alegria em toda a terra. Note o seguinte: pois o Senhor tornou o rei da Assíria favorável a eles e o levou a ajudá-los a reconstruir o templo de Deus, o Deus de Israel. Não é incrível isso? Vocês se lembram dos assírios? Os assírios, eles invadiram o reino do norte de Israel, né? Depois da monarquia dividida, reino do norte, reino do sul. Reino do norte, a capital era Samaria. Reino do sul, a capital Judá. Os assírios, eles invadiram o reino do norte de Israel no ano de 722 a.C. E essa invasão ela foi liderada pelo rei assírio Salmanaser V. E essa invasão da Assíria resultou na queda de Samaria, que era a capital do reino, e também resultou na deportação de grande parte da população para outras regiões do Império Assírio. 722 a.C. Isso era o início do cativeiro assírio. Agora, quando nós temos isso aqui em Esdras 6:22, isso aqui, já tinham se passado mais ou menos 264 ou 265 anos do início do cativeiro assírio, do Reino do Norte. Agora os judeus estão de volta em sua terra. Os judeus do Reino do Sul, né? Porque os israelitas do Reino do Norte, que foram levados cativos, nunca mais voltaram. E aí Esdras diz o seguinte: o Senhor tornou o rei da Assíria favorável a eles e os levou a ajudá-los a reconstruir o templo de Deus. Quando houve o cativeiro assírio, foi o Senhor que determinou isso. E agora o Senhor está determinando que o rei da Síria seja o quê para com os judeus? Favorável. Que ele ajude a reconstruir o templo de Deus. Então, Deus mudou o coração do rei assírio em favor do seu povo. A Assíria, que tinha destruído totalmente o reino do norte, que impôs um cativeiro do qual os habitantes do reino do norte nunca mais puderam retornar. Esta Síria, o rei atual da Síria, ele tem o seu coração mudado pelo Senhor. E agora ele não pode fazer outra coisa senão o quê? Ser favorável aos judeus. E ele deve ajudá-los a reconstruir Jerusalém e a reconstruir o templo judaico. Quem fez isso? Deus. Não é que eles eram assim tão bondosos e simpáticos e fofos para com os judeus. Quem fez isso? Deus despertou o coração deles. Está em Esdras, capítulo 7. Esdras 7, versículos 27 e 28. Esdras 7, 27 e 28. Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados. Agora preste atenção.
que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou seu amor leal, seu hesed, ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Eu fico emocionado quando eu leio esses relatos. Nós temos aqui, nesse capítulo 7, aquilo que se chama de doxologia de Esdras. É, na verdade, um hino de louvor, um hino de gratidão do coração de Esdras, porque Esdras ele está muito alegre. E a sua alegria se deve ao quê? Se deve àquilo que Deus está fazendo. E ele diz aí no versículo 27, Esdras 7, 27, ele diz: Deus colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém. Não é que o rei tinha esse desejo. Eu quero participar aí e deixar o negócio lá mais belo. O que aconteceu aqui no coração do rei? Deus colocou no coração do rei o desejo. Sabe quem é o rei aqui? O rei aqui é o rei Artaxerxes. E Esdras nos diz que as ações de Artaxerxes estão conectadas à ação soberana de Deus, ou seja, a sua providência divina. Eu quero voltar ainda para mais uma consideração aqui sobre o rei Ciro. Vamos voltar para Isaías, agora no capítulo 44. Isaías 44, versículo 28. Isaías 44, 28. Vamos voltar os nossos pensamentos agora para o rei Ciro. É aquele rei lá do início do livro de Esdras, né, que emite o decreto autorizando os judeus a voltarem do cativeiro. É esse rei aí. Isaías 44, 28. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo que eu quiser. Faz tempo que eu não faço essa pergunta, mas tudo é o que é tudo? É tudo. Tudo que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. O rei Ciro aqui, como eu disse, é esse rei do qual nós lemos aí no início do livro de Esdras. Foi dele que partiu o decreto autorizando o retorno dos judeus do cativeiro babilônico para reconstruir Jerusalém e o templo. Então Ciro, ele agiu de acordo com esta profecia aqui. Agora, ele não era parte do povo da aliança. Ele não conhecia o Deus de Israel. Ele era um incrédulo nesse sentido, em relação ao Deus de Israel, mas ele agiu de acordo com essa profecia de Isaías. Sabe quanto tempo essa profecia aqui foi dada antes de Ciro se tornar rei da Pérsia? 150 anos antes. E a profecia diz aí que Deus usaria o rei da Pérsia para reunir o seu povo na terra de Israel. E essa expressão pastor que aparece aí é um termo que serve para designar tanto os líderes do povo de Deus, como também para designar reis.
Isaías 45, próximo capítulo, versículo 1. Isaías 45, 1. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Então aqui a profecia mostra para a gente que o rei Ciro era um ungido de Deus. Agora, o que isso significa? Significa que ele foi separado pela providência de Deus para cumprir os propósitos divinos, os propósitos de Deus. Ciro não era um adorador do Senhor, mas ele se tornou em um monarca para fazer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Isaías 44, 28 diz: ele certamente fará tudo o que eu quiser. Então Ciro desempenhou um papel incomum aí em relação a Israel, em relação às nações inimigas de Israel. E a pergunta é a seguinte: por que ele agiu assim? Por quê? Porque a providência divina delegou a Ciro a responsabilidade pela reconstrução de Jerusalém. E isso é impressionante porque Ciro, ele não conhecia Yahvé, mas Yahvé conhecia Ciro. Ele chamou pelo nome. E esse Deus aí, que é o nosso Deus, ele faz com que um rei pagão, o imperador pagão, ele assuma o papel de um pastor de seu povo. Ciro se transforma em um instrumento aí para os propósitos de Deus, e isso é apenas um lembrete para nós de que Deus governa todas as coisas. Por intermédio de Ciro, Deus demonstrou a sua própria soberania, a sua própria providência divina sobre todas as coisas. A escolha de Ciro, um rei pagão, para executar os desígnios de Deus para com Israel, é um lembrete para nós de que Deus, ele está em ação na história para executar o seu propósito, para executar a sua providência. A providência divina é irresistível. Ela se manifesta no coração de autoridades ímpias, pagãs, incrédulas. E esse tipo de providência que é disseminada aí sobre o coração de reis maus, pagãos, incrédulos, que nós vemos praticamente em toda a narrativa do Antigo Testamento, é o tipo de providência que deve encher os nossos corações de esperança, de paz, de descanso. Último exemplo. Neemias capítulo 2, versículo 8. Neemias 2, 8. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. Final do versículo. O rei atendeu a esses pedidos.
pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Não era por causa de Neemias. Era por causa de quê? A bondosa mão de Deus estava sobre Neemias e certamente sobre o coração do rei. Essa parte do versículo aqui é uma espécie de refrão daquilo que aconteceu na vida de José, daquilo que aconteceu na vida de Moisés, daquilo que aconteceu na vida de Daniel, daquilo que aconteceu na vida de Esdras, daquilo que aconteceu na vida de Neemias e de tantos outros personagens do Antigo Testamento. Deus trabalha no coração de seus servos e Ele também trabalha no coração de seus inimigos. Ele faz isso para que cumpram a sua providência. Deus trabalha no coração de reis e de governantes, mesmo quando eles são ímpios, pagãos, incrédulos. O poder de Deus para inclinar corações, para mover corações, para despertar corações, é um poder irrestrito. Na próxima semana nós vamos continuar neste tópico ainda aqui do coração humano. E para encerrar esse sermão de hoje à noite, nós vamos ver os últimos 2 versículos dessa noite. Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, 3. Diz o salmista: nosso Deus está nos céus, e o quê? Ele faz algumas coisas que ele deseja. Ele faz tudo o que ele quer, ou como ele deseja fazer. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Ele é soberano. Salmo 135, 6. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus e na terra, nos mares e em suas profundezas. Essa é a verdade essencial daquilo que eu estou expondo essa noite. Deus faz tudo como Ele deseja. Ele faz tudo de acordo com a sua providência. Como é que funciona no contexto da incredulidade? Do coração humano descrente, ele desperta, ele inclina, ele move o coração. O Senhor tem poder para mover o coração do rei. O coração do rei está nas suas mãos. Ele inclina este coração da forma que ele deseja. Não existem situações em que a providência de Deus não exerça o seu domínio. Nosso Deus, Ele governa do seu alto trono. Lembra aquela sala de situação do trono que a gente falou no ano passado? Ele está lá. Ele governa do seu alto trono. A sua soberania e a sua providência abrangem tudo e todos. Deus pode mudar, e Ele vai mudar o coração de seus inimigos de animosidade para a paz, quando Ele assim o quiser. Últimas palavras. A disposição do coração, o comportamento da boca e as ações das mãos dos homens. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle da providência divina. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa noite, por tua palavra, que é bendita, eterna, que atinge o nosso coração como um raio, que ministra, Senhor, as nossas necessidades,
Eu peço, Senhor, que tudo aquilo que foi exposto da Tua palavra venha agir no nosso coração, ministrar graça, trazer encorajamento, conforto, fortalecimento, pois nós estamos vendo, Senhor, a cada semana que passa, estudando esse tema da providência divina, nós estamos reconhecendo o Teu absoluto poder, controle, soberania sobre tudo e todos. Nada está fora do Teu domínio. O Senhor faz tudo como lhe agrada, da forma que o Senhor deseja fazer. Que nós estejamos, Senhor, mais focados nessa verdade preciosa da Tua palavra, do que nos enganos que muitas vezes vêm à nossa mente, Senhor, sugerindo que nós estamos vivendo em um universo descontrolado, desgovernado, onde o Senhor não está presente para assistir e para reinar. Que nós estejamos vendo, Senhor, o Teu poder e o Teu domínio. E que isso, Senhor, traga grande encorajamento para os Teus filhos, para que sejamos ousados na nossa fé, na nossa experiência contigo, para que não nos deixemos abater pelas dificuldades, pelos problemas, pelos dardos inflamados do inimigo, mas que nós estejamos, Senhor, confiantes no Teu poder, sobretudo na Tua graça. Peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Quão precioso e maravilhoso é o nosso Deus, e poderoso Ele é. E ao ouvir essa mensagem, nos faz querer estar cada vez mais perto do nosso bom Deus. Então, convido os amados a nos colocarmos de pé e cantarmos Perto Quero Estar. Nove lá, Lucas. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vocês pararam, eu parei também. Amém. Tenham todos um bom domingo, um bom início de semana. Temos chazinho e bolachinha ali para